Média, né? Então, o, o texto, né, dessa aula, né, o do Franco Cambi, ele tem uma abordagem, né, um pouco mais ampla, né, do que o Irineu Marrou, e vai tratar, então, não só, né, da educação nos mosteiros, né, nas abadias, né, mas a educação para além, né, dos mosteiros durante a Idade Média. Também nos mosteiros, ele também vai tratar desse aspecto, mas ultrapassa também, né? Então, não é só essa educação que vai ser foco do Franco Cambi. Não sei se vocês chegaram a ler, né, o texto. Então, a gente já pode iniciar com o seminário. Então, meninas, Só um fiquem momento, à professor. vontade. Eu vou Tá? inserir bem aqui o slide. Uhum. Alguma das meninas que inseriram o slide poderia me explicar a forma de colocar o slide aqui em apresentação? Você vai ver aí, você está usando o computador, né? Sim. Aí na parte de baixo tem um quadradinho com a setinha para cima. Uhum. Apresentar agora. Você vai em apresentar uma janela. Aí Assim. você seleciona o PowerPoint. Na outra janelinha que vai aparecer, você seleciona o PowerPoint e Tá bom. clica em apresentar agora. Acho que a janela do PowerPoint tem que estar aberta antes, não, professor? Isso, já tem que já estar com o documento aberto, aí quando você clica em uma janela, né, que você clica em apresentar uma janela. Aí você clica em uma janela, aí aparece, abre uma janela no Meet, né, para você selecionar qual janela você quer projetar, né? Aí você tem que selecionar o PowerPoint. Já está aparecendo. Aí você pode só abrir a apresentação e já pode iniciar. Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, o texto que a gente ficou foi do Franco Câncer, sei lá. Me desculpa se eu pronunciei errado, professor. Cambi. Cambi. E o tema é a Alta Idade Média e a Educação Feudal. Eu vou falar um pouco sobre a educação na sociedade feudal. E, bom, é isso, eu estou um pouco nervosa, desculpa.
Ao longo da época da Idade Média, que se desenvolveu entre 476, ano que foi o fim do Império Romano do Ocidente, e 1492, ano da descoberta da América, ou entre duas datas simbólicas muito próximas a essas, caracterizava-se por uma nova organização da sociedade, que se estruturava em torno do feudo. O feudo é uma unidade territorial governada por um senhor que age em torno dele como fonte de direito, que se empenha na defesa militar, mas também que impõe aos seus habitantes a obrigação de fidelidade, submissão, em troca de proteção. Então, ele protege os habitantes do feudo, mas em troca disso, as pessoas têm que ser leais a ele. E a cultura do feudo desenvolve-se somente no castelo feudatário ou nas igrejas, sobretudo nos mosteiros. Ela também se caracteriza por poucos intercâmbios e é toda voltada à fé cristã, aos seus dogmas e aos seus mitos. Já a economia é caracterizada pela produção autossuficiente, pois se destina ao consumo local e não ao comércio em larga escala. E também teve alguns fatores que foram determinantes para o nascimento da economia feudal, como eles foram a invasão do Islã, hunos, húngaros e os escadivos, que com isso deixaram o Mediterrâneo cheio de risco no comércio, e enquanto os dois povos das margens ficaram francos inimigos entre si por causa da crença religiosa. Aí as vias de comunicação terrestres ficaram inseguras e pouco frequentadas. E cada grupo social fechava-se em si mesmo para se defender e sobreviver. Mas também decisiva foi a queda do Império, que fez desaparecer qualquer autoridade central, dando vida aos reinos bárbaros, tão conflituosos etnicamente e tão instáveis politicamente. Outro fator também decisivo foi o despovoamento das cidades e deslocamento do centro da vida social para o campo. E a educação, agora eu vou falar um pouco sobre a educação. A educação na sociedade feudal era de acordo com a posição que a pessoa ocupava dentro da sociedade. Como, por exemplo, a educação de um membro do clero não era igual à educação de uma pessoa que fazia parte do grupo social do servo. E a educação na Alta Idade Média é, portanto, dividida entre a nobreza e o povo, entre escola e aprendizado, mas também se nutre da piedade cristã, ou seja, a educação era boa para os nobres e não tão boa assim para os servos. Porém, a piedade cristã se estende para ambos os lados. Porque nessa época a igreja ainda tinha uma grande influência. Então, todos os, vamos dizer, grupos sociais tinham o direito de ensinamentos bíblicos, independente de qual grupo ele fazia parte. E é isso. Sara, passa pro próximo. É a Michelle agora, cadê ela? Michele não está na sala. Pois eu vou seguir a apresentação. Sara, coloca bem a minha parte, por favor.
Eu fiquei com o tema História da Educação, a cavalaria e formação da elite. A cavalaria foi uma agência de formação de nobres de uma formação separada, já que, pouco a pouco, os ambientes cavaleirescos adquiriram uma consciência mais elevada daquilo que os separavam da massa sem armas, elevando-os dela, e sancionaram com atos rituais essa distância, e de uma forma na qual o elemento religioso, embora laicizado, age sobre toda a personalidade e todas as ações do cavaleiro, mas na qual era central a atitude de comando, de guia do povo, já que lembrava Raimundo Lúlio, o cavaleiro deve conduzir o povo à sua vontade. Já no curso do século XV, porém, a cavalaria era uma instituição em crise, marginalizada pelo renascimento da cidade e pelo fim dos aspectos bárbaros da vida social, como também por desenvolvimento de uma cultura mais laica e mais realista sobre dos novos grupos burgueses que se vinham afirmando cada vez mais como os protagonistas da vida econômica e social. Bom, podemos ver que a cavalaria não foi, desde seus primórdios, identificada como um grupo fechado em si próprio, com ideologia e cultura singular. Seu surgimento deveu-se a uma série de fatores que culminaram na sua estruturação, na chamada Alta Idade Média, quando havia intensas influências e contatos entre os europeus e os povos ditos, os bárbaros, que ainda chegaram à Europa. A cavalaria possuía uma importância fundamental, não só em relação ao poder militar que ela apresentava, mas também em relação aos valores guerreiros que ela transmitia, aspecto sagrado associado ao cavalo, o culto da espada, valorização da coragem, veneração da força física, indiferença perante a dor, menosprezo da morte, destreza militar. Somando a isso, havia os valores oriundos dos povos bárbaros, principalmente aqueles ligados ao poder do rei, chefe da tribo, a sua devoção pessoal. Com a comutação desses valores e de um contexto histórico, político, social, surge então a cavalaria. Pode seguir adiante. Agora eu vou falar sobre a metamorfose da paideia cristã. Bom, eu não vou mentir, eu não entendi muito bem isso. É bem complicado. Mas, pelo que eu entendi, como metamorfose significa mudança, foi porque eles tiveram alteração nessa época da hierarquia. Porque naquela época, no começo, eles tentavam fazer uma imitação de Cristo. E aí, nessa época aí, eles fizeram uma modificação. E o primeiro modelo de paideia cristã está presente no Pseudo Dionísio, no século V. E esse modelo vai contra todo o sistema hierárquico que já existiu. Porque, como ele foi apresentado antes, existe uma hierarquia no feudo. E já nessa parte, a hierarquia deles era mais voltada para a espiritualidade. Próximo. No caso, a apresentação está maximizada, Sara? Se tiver, você pode desmaximizar e que ela não sai, né, da apresentação. E aí você liga o microfone e depois você maximiza novamente.
Está aparecendo para vocês a apresentação? Agora não, mas você desmaximizou? Maximiza novamente. Pronto, está aparecendo. Você fechou o microfone. Se não der para apresentar com apresentação, com o PowerPoint, você pode apresentar sem o PowerPoint, não tem problema. Você só usa ele aí para você ler, enfim, se precisar. Qualquer coisa, loga o teu celular, Sara. E aí tu apresenta vendo PowerPoint e liga o microfone no celular que dá certo. Está aparecendo aí para vocês a imagem? Sim. Então, professor, a educação do povo, eles tinham como uma base a teorização feita pelo filósofo grego Platão, no seu livro A República. Para Platão, a educação do povo se cumpria essencialmente através do trabalho, o que dava a formação ético-civil e ético-profissional ao povo era todo aquele aprendizado que era adquirido dos trabalhos realizados, seja eles no campo ou nas oficinas. A educação que era realizada no âmbito de trabalho era a educação da produção, das capacidades técnicas, das classes e das relações sociais, sem valorizar a inovação. E eu também fiquei responsável pelo tema 6, e eu tive um pouquinho de dificuldade para absorver ele, não vou mentir não, vou ser bem sincera. Vou colocar aqui. Então, professor, existia no Ocidente feudal dois espaços geopolíticos e cultural. Eles se diferenciavam entre si e o imaginário, a cultura e a política se colocam em um nível de desenvolvimento social e cultural muito mais alto em relação ao Ocidente. Primeiro bárbaro e depois feudal. E a Oriente estava Bizâncio, com sua cultura grega, com sua continuidade em relação ao Império Romano, pela unidade do Estado, pela produção do direito, pelo desenvolvimento do saber e das técnicas. E é isso, professor. Certo. Então, vamos lá. Os colegas, comentários, dúvidas, destaques em relação à apresentação das colegas. Eu acho que as dúvidas vai ficar para o senhor esclarecer, após fazer uma breve introdução.
Eu acho que elas foram bem. Eu entendi bastante sobre, principalmente sobre o sistema feudal, né? A escola na época do feudalismo na Grécia, e foi muito bom, eu gostei. Certo. Então, esse é um tema que a gente está retomando, né? Enfim, uma outra abordagem, né? Então, no texto do Henri Irinemaru, né, ele vai destacar as escolas do tipo monástico, né, monástica. Então, o contexto da Idade Média é esse contexto, né, que as seminaristas abordaram, né, em 476, a queda do Império Romano, né, a partir, então, ou consumado com as invasões bárbaras, né, então, dos hunos, lombardos, né, germânicos e do Islã, né. No caso, né, do Islã, não, do Islã não, mas o que o Franco Cambi vai trazer, né, em relação a essas invasões, né, de que vai haver pouca circulação, né, e vai haver um fechamento, né, dos territórios, né, europeus, né, para o mundo, devido a essas invasões, né. Então, não é de todo falso, né? Esse é uma tese, né, que é defendida, né, por muitos historiadores, né, esse fechamento, né? E como resultado desse fechamento, né, das pequenas, enfim, dos núcleos menores, né, de população, né? Então, as cidades, né, elas tendem, né, a se desmantelarem ou a se dissolverem, né, tendem então, se murarem, né, então criam-se muros, né, em torno das cidades, né, e tem-se todo um fechamento diante dessas invasões, há um enfraquecimento do poder do rei, né, de um imperador, né, como se tinha antes, né, no período do Império Romano no Ocidente, né, e surgem, então, chefes locais, né, e ganha, né, muita relevância, né, com esse contexto, né, o grupo dos guerreiros, das pessoas que guerreiam, né, que é essa divisão de classes, né, ou pelo menos de grupos sociais, né, que o Franco Cambi vai nos trazer, né? Então, os belatores, né, que são os que guerreiam, os oratores, que são os que oram, né, e o povo, né, enfim, tem como aquela divisão, né, que as seminaristas trouxeram aí no primeiro slide, né, da pirâmide social, né. Então, os guerreiros, eles, diante desse contexto de invasões, eles passam a ganhar muito destaque, né, muita importância, né. E aí o Franco Cambi, ele vai destacar, né, que também, diante dessas invasões, né, vai se diminuir, né, o diálogo ou a circulação, né, pelo mar Mediterrâneo, né, então a tese do mar fechado, né, então com as invasões, né, bárbaras e islâmicas, né, e as invasões islâmicas bem mais tardiamente, né, considerando que o Islã é do século VII, né, então o período medieval inicia-se no século IV, né, e o Islã surge no século VII, né, então as invasões islâmicas já vão ser lá para o final início do século X, né, para frente, né.
porque o Islã já não nasce, ele não nasce Islã, né? Então, o século VII é a época da ascensão de Maomé, né? Então, que é quando Maomé recebe, né, a mensagem, né, e registra, né, no Corão, e inicia, né, então, a hégira, né, a difusão do islamismo, né, da mensagem. Então, essas invasões islâmicas vão ser bem tardias, né? Então, não vai ser exatamente uma questão, né, no início. Mas, então, né, nesse período das invasões islâmicas e das invasões bárbaras, né, há, então, historiadores que defendem, né, de que tenha havido uma menor circulação pelo mar Mediterrâneo, né, e não só, né, pelo mar, mas também por terra, né? Então há um fechamento, né? Há um fechamento do mar Mediterrâneo, né? Porque há, né, o Islã no norte da África e as invasões islâmicas, né, também chegando na Europa, né? E há outros historiadores, né, que refutam, né, essa tese, né? Dizem que, na verdade, essa circulação dos muçulmanos, eles, na verdade, trouxeram, né, muita riqueza, muito ouro, né, para a Europa, né? Então, na verdade, não seria o mar fechado, mas o mar aberto, né, porque teriam islâmicos tanto no norte da África, como também na Espanha, né, no que a gente conhece hoje como Espanha, né, que esteve ocupada aí por 800 anos pelos islâmicos, né? Então, na verdade, o Maurice Lombardi, né, que ele tem um texto, né, o Ouro Muçulmano, ele vai destacar, né, que na verdade não houve esse fechamento, mas pelo contrário, né, uma circulação muito maior de riquezas e de ouro nesse período. Então, em algumas circunstâncias, né, ou pelo menos não as invasões islâmicas que vão causar o fechamento, né, do Mediterrâneo, né, mas se houve, né, esse fechamento do Mediterrâneo foi devido às invasões bárbaras e não às invasões islâmicas. Mas, enfim, né, de modo geral, devido às invasões bárbaras, vai haver esse enfeudamento, né, ou esse encastelamento das populações medievais, né? Então, boa parte aí, né, das estruturas, né, sociais, né, vão sofrer essa transformação, né, e esse fechamento, né, em torno de chefes locais, né, que seriam, né, senhores feudais, né, seriam nobres que recebem terras, né. É claro que o feudalismo também, ele não se instala imediatamente, né, é algo que vai se desenvolvendo, né. Então, a Idade Média né, tem como marco aí o século IV, né, para o seu início, né, mas século IV, V, mas, na verdade, então, enfim, deixa eu retomar aqui na minha cabeça. Enfim. Então, o feudalismo não surge imediatamente, né, com o início das invasões bárbaras, né? Ele é resultado de um processo histórico. Mas a Idade Média, né, então esse período, né, dessas invasões vai ser um período de inseguranças, né, então onde as pessoas vão se fechar mais, né, dentro dos feudos, ou pelo menos dentro dos muros, né, ou de fortificações, né, com medo dessas invasões bárbaras, né.
porque eram muitos grupos bárbaros. Então, mesmo que uma região já tivesse dominada, ela poderia sofrer invasões de um grupo que não é, enfim, o grupo que está ocupando a região naquele momento, né? Então, mesmo os bárbaros, ou os ditos bárbaros, né, eles, quando ocupavam ou se fixavam, né, em uma região, eles também teriam que se fortificar para proteger, se proteger, né, da invasão de outros grupos, né. Então, esse clima, né, de insegurança, né, de beligerância, né, de guerra, né, vai fazer, né, com que as instituições que existiam, né, durante o Império Romano, né, a escola que existia durante o Império Romano se desintegre, né, e que se reestruture, né, então, né, a sociedade, né, então, enquanto os romanos, né, valorizavam, né, essa instrução, né, clássica, né, os bárbaros não valorizavam da mesma forma, né, ou não enxergavam da mesma forma. Então, por isso resulta, né, nessa desintegração, né, do tipo de educação que havia anteriormente na Roma Antiga, né. E aí o que vai se colocar, né, no lugar, né, ou, enfim, todas as instituições, né, que existiam, né, no período romano, elas acabam se desintegrando, e a instituição que sobrevive, né, a essas invasões bárbaras é a igreja, né, então, porque os bárbaros, né, alguns já eram convertidos, né, ao cristianismo, né, e, então, a instituição igreja sobrevive, né, e por ser uma instituição letrada, né, com base em um livro, né, então é necessário, né, uma formação, né, ou pelo menos saber ler e escrever para poder ter acesso a esse livro, né. Então, no interior da igreja ainda vai haver um investimento, né, no sentido de que as pessoas, né, então, tenham uma formação mínima, né, na leitura e na escrita, né, para propagar, né, poder divulgar os ensinamentos religiosos, ou os ensinamentos cristãos. Então, nesse sentido, a gente vai ter, né, as escolas nos mosteiros, né, e esses mosteiros, basicamente, como a gente viu no texto do Henri Irénée Marrou, que é uma educação basicamente voltada, né, para a formação de padres, né, então, basicamente, uma educação voltada para o clero, né, então, que não se fixava, né, na tradição anterior, né, na tradição clássica, né, do estudo do trivium e quadrivium, né, da retórica, da gramática, enfim, já me esqueci, eu nunca decoro quais são as disciplinas, né, do trivium e do quadrivium. Mas, basicamente, é isso, né? A lógica, a gramática e a retórica é o trivium e o quadrivium, a aritmética, música, geometria e astronomia, né? Então, essa formação, né, que se tinha antes, né, das invasões bárbaras, ela vai se enfraquecer, né, após essas invasões, né? Então, a educação nos mosteiros não vai ter essa mesma ênfase, né? Então, basicamente, vai ser aprender o saltério, né? Aprender os salmos, né? Ler a Bíblia e, de preferência, saber a Bíblia de cor, né? Ter lido a Bíblia, no mínimo, né? 4 vezes, né? Então, é o livro que vai servir de formação para esses monges, né? Para essas pessoas da igreja, né? E isso também não é, nem sempre foi, né, dessa forma, como a gente já viu também na aula passada, né. Então, dada, né, a estrutura, né, social que se estabelece na Idade Média, né, então guerreiros, o clero, né, e os povos, né, os servos, né,
Então, esses grupos, né, eles também tinham, né, uma educação. Então, a educação, né, ela sempre vai acontecer, né, o que a gente fala que desaparece é a educação formal, né, uma educação, né, em uma escola, por exemplo, como se dava na Roma Antiga, né, mas o povo, né, as pessoas, elas têm que receber alguma formação, né, até para poder obedecer, né, para aprender hierarquia, por exemplo, né. Então, algum ensinamento vai ter, mesmo que não seja das letras, né, enfim, do alfabeto, ou de uma instrução como a gente entende hoje, mas sempre vai haver algum ensinamento, né, mesmo que não formal, né. Nesse sentido, então, né, no caso do clero, né, vai ter-se essa preocupação no ensino das letras, né, e no caso dos guerreiros, né, então vai se ter uma outro tipo de formação, né. Então, dentre esses guerreiros, né, a gente vai ter a cavalaria, né, os cavaleiros, né, que vai existir, né, antes, inclusive, aí, da Idade Média, mas essa instituição, né, da cavalaria vai se alterando, né, com o passar do tempo, né. Então, a cavalaria, como o nome já diz, né, seria uma guarda, né, montada, né, então, e que tem, né, um treinamento específico, né, para desempenhar esse papel. E aí, essa cavalaria vai também passar por transformações, né, e vai se criar um ideal de cavaleiro também, né, isso principalmente, então, na França, né, sobre o reinado de Carlos Magno, né, então, o Carlos Magno, ele vai promover, né, um renascimento, né, durante o seu reinado, né. Então, ele vai... Então, por uma série de razões, né? Então, por exemplo, mesmo dentro da cavalaria. Então, no reinado de Carlos Magno, ficou estabelecido, né, que as heranças seriam transmitidas para os filhos primogênitos, né? Então, apenas dentro da nobreza, né? Então, apenas os filhos mais velhos, né, receberiam a herança, né, de seus pais, né, ou se é filho do rei, apenas o mais velho receberia o trono, né, até por uma questão, né, que é a mesma do Império Romano, né, de não dividir os bens, né, e para não apagar, né, o prestígio da família, né, porque se divide os bens, né, se pulveriza esses bens, a família perderia, né, a influência que ela possui, né, dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, né. Então, apenas o primogênito receberia as heranças, né. Nesse sentido, né, os outros filhos, né, eles teriam que encontrar um meio de serem inseridos na sociedade, né. Então, um dos meios para essa inserção era se tornar cavaleiro, né, e assim gozaria, né, de um status, né, de um lugar social também de destaque nessa sociedade, né. Então, os cavaleiros, então, né, no reinado de Carlos Magno, que vai também promover, né, além, né, ele vai promover uma série de iniciativas aí, né, pensando na educação e na formação, né, dessas pessoas. Então, ele também vai se ter, né, uma orientação no sentido da educação do cavaleiro, né, então, de como deveria ser essa educação. Então, o cavaleiro, né, como a guerra, né, vai ser um ofício importante nesse período,
né? Então, ele vai ganhar ou gozar de prestígio, né? Então, tinha toda uma formação, né, para se tornar cavaleiro. Então, normalmente, então, para formar-se, né, ou sagrar-se cavaleiro, né, a formação iniciava-se aos 7 anos, né? Então, aos 7 anos, a criança, né, ou o filho nobre, né, ele ia servir, né, de escudeiro, né, ou cavalariço, né, em uma outra propriedade, né, de um outro cavaleiro, né? Então ele serviria de cavalariço daquele outro cavaleiro, depois passaria a escudeiro, né? Então ia sendo treinado, né? Então já distante da família, né? Distante do lar, né? Em outro, enfim, esse contexto, né, da cavalaria é bastante retratado, né, no cinema. E foi retratado também, né, na própria literatura, né, do período, né? Então, seja, né, e aí nas diversas regiões aí da Europa, né? Então, na região, né, da Bretanha, né, da Inglaterra, a gente vai ter a adaptação, né, do mito do rei Arthur, né, e os cavaleiros, né, que o cercavam, né, os cavaleiros da corte, né, do rei Arthur, né, da Tábua Redonda. Então, é uma atualização, né, sobre esse imaginário, né, sobre a cavalaria, né. Então, enfim, que veio, né, e chegou até nós, e, enfim, virou cinema, né, virou filme. Uma outra literatura, né, que exalta, né, esses valores cavalheirescos, vai ser o Dom Quixote, né, do Miguel de Cervantes, né, que também, né, chega, né, à nossa época. Então, e aí, como a gente vê, né, nessas obras, né, então, a cavalaria, né, além dessa formação técnica, né, enfim, de saber o lutar, né, eles também tinham uma formação moral, né, e também tinham um código de conduta, né, muito ligado a valores éticos, né, e morais, né, então valores como honra, enfim, eu devo ter anotado aqui em algum lugar, mas não vou me lembrar, né, não, tem aqui. Eu vou colocar uma apresentação que eu acho que é mais propício. A professora Sara levantou a mão aí. Pode falar, Sara. Professor, eu irei precisar sair da aula, porque eu vou no hospital para poder consultar, para poder marcar um exame. Só que aí eu queria tirar uma dúvida antes de sair. Eu não sei como é o método, qual o método que o senhor usa para avaliar a apresentação do seminário de um grupo. Eu não sei se é nota, avaliação individual ou é geral, do grupo geral. E aí eu queria deixar específico sobre a Michelle, que se comprometeu, disse que iria apresentar e simplesmente na hora da apresentação nos deixou na mão. No final do slide, está lá a lista dos seminaristas. O nome dela está presente lá. Mas que fique claro que no grupo que foi formado para debates referente ao seminário, que ela não demonstrou interesse algum, não se manifestou praticamente para nada. Então, é somente isso. Eu
eu não acho justo, né? Mas aí eu não sei como é que vai ser. Aí é você com ela, eu não sei como é que é o método que você usa. Aí eu queria deixar claro somente isso. Ok, Sara, tudo bem. Se você precisa sair, tudo bem. E em relação à avaliação, eu considero enfim, o que vocês destacam, né? O trabalho é em grupo e uma das habilidades esperadas é que vocês saibam trabalhar em grupo, né? Então, se a pessoa não consegue estabelecer um compromisso com o grupo, né? Enfim. E tem também o Vitor, né? Que ele também ficou no nosso grupo, só que ele nem apareceu. A gente criou um grupo, colocou ele lá, hora nenhuma, ele se manifestou nem nada. E é por isso que nem no nome dos participantes o nome dele está presente. E o dela está presente, mas enfim, é porque foi uma tremenda falta de compromisso da parte dela e assim, em cima da hora, nos deixar na mão. E é isso. Ok. Vou considerar, né? Enfim, o que você está me repassando. Então, em relação à cavalaria, né, eu estava dizendo, sim, sobre os valores, né, da cavalaria, né. Então, eles tinham uma formação, né, um aprendizado, né, nesse sentido, né, então tinha ensinamento, né, desses valores, né, dessas virtudes, né, a honra, a coragem, a lealdade, a virtude e o amor a Deus, né. Então, esse era algo esperado, né, de um cavaleiro, né, e era ensinado. Para ser cavaleiro era necessário ser nobre, né, e seguir os grandes exemplos, né, São Miguel, Aníbal, César e Alexandre, né, então que foram, enfim, cavaleiros, né. Como eu já disse, né, então aos 7 anos, né, a criança, né, no caso o rapaz, porque a infância ainda não era algo pensado, né, nesse período, né, então assim como enfim, períodos anteriores, né, a criança era considerada uma adulta em miniatura, né, então nesse sentido, se pode dizer rapaz, né, para se referir a uma pessoa de 7 anos, não, uma criança, que a gente entende hoje. Ele saía dos cuidados da mãe e ia para um senhor, né, de maior, enviado para um senhor para o palácio de um senhor de maior patente, maior estatuto, né, onde permaneceria até a idade adulta, né, servindo como pajem, né, iniciando na equitação e no manejo das armas. Então, na adolescência, ele era promovido a escudeiro, né, isso as meninas trouxeram, né, aos 17 anos, né. Servia nessa qualidade durante 7 anos a um cavaleiro, né. E aí, servindo, né, o cavaleiro, ele cuidava do cavalo e das armas, acompanhava as expedições desse cavaleiro e assistia, né, esse cavaleiro no que fosse necessário em relação à prática, né, da cavalaria. Então, a educação, né, do cavaleiro, né, então, estava relacionada, né, então, à prática, né, de atividades físicas, né, de desporto, né, então, a destreza dos cavaleiros e do escudeiro estava constantemente à prova, né, boa parte do tempo que dispunham, né, era ocupado com desportos, né, então, mais ou menos violentos que contribuíam para manter o vigor físico, né, então eram realizados muitos torneios, então também vocês podem
é se lembrar, talvez, né, de filmes que tratam sobre a cavalaria. Então, entre esses desportos, né, cuja prática era considerada essencial, destacavam-se a caça, os torneios e as justas, né, que, enfim, eram batalhas entre cavaleiros com lanças, enfim, com lanças sem ponta, né. Então, aí algumas imagens, né, dessa formação cavaleiresca, né, então a caça, os torneios, né, então também, né, data, né, origina-se, né, com entre esse grupo, né, de cavaleiros, né, entre a cavalaria, o amor cortês, né, então o tratamento, né, destinado, né, às mulheres, né, ou, né, enfim, até hoje a gente associa, né, a pessoa, enfim, o cavalheirismo, né, como uma forma, né, de tratamento, né, gentil, né, em relação à mulher, que tem origem também, né, na cavalaria, né. Então, o cavaleiro deve mostrar-se delicado e tímido frente à sua amada. O código da cavalaria integra também um código de amor. O cavaleiro é o herói que serve por amor. Sem quebrar os laços com a sensualidade e o amor físico, o amor cortês era essencialmente espiritual, né? Então, não é um amor carnal, né? É um amor espiritual. Então, e essa era uma formação também, né, criada no interior da cavalaria. Então, o amante cortês é altruísta e virtuoso, é contido nos gestos e palavras, é paciente, respeita as mulheres, tem bom humor, é elegante no vestir, é bravo. Essas características elevam perante Deus e perante os homens. Espera-se que a dama corresponda ao tipo idealizado de mulher, bela, serena, bem-falante, recatada e capaz de alimentar a atenção amorosa com um sorriso, a dádiva de um lenço, de um anel e mais tarde de um beijo. A longa cabeleira feminina, na Idade Média, era vista como um atributo sexual, e por isso era necessário discrição. Assim, o cuidado com seus longos cabelos deveria ser um hábito íntimo, e quando fossem sair às ruas, deviam prendê-los numa trança, já que, à época, o cabelo solto tinha um poderoso efeito erótico. Só as mulheres que viviam da prostituição mantinham seus cabelos soltos. Mulheres que já não eram meninas, principalmente as casadas, ao estarem em público, deviam encerrar as suas tranças em uma touca. Né? Então, o cabelo de uma mulher solteira e o cabelo de uma mulher casada. Né? O papel da mulher. As filhas eram totalmente excluídas da sucessão. Quando casavam, recebiam um dote constituído de bens que seriam administrados pelo marido. O casamento era um pacto entre duas famílias, sendo o seu objetivo a procriação. A mulher era, ao mesmo tempo, doada e recebida. A sua principal virtude, dentro e fora do casamento, deveria ser a obediência. Elas casavam-se cedo, pois a esperança média de vida das mulheres era baixa, né? Então, as mulheres morriam muito de anemia, né, por causa da alimentação, que era muito pobre. Né? O papel da mulher. Né? Na época, a mulher era vista como um ser que foi feito para obedecer. Não era bom que uma mulher soubesse ler e escrever, a não ser que entrasse para a vida religiosa.
Uma menina deveria saber a costurar e bordar. Se fosse pobre, teria necessidade do trabalho para sobreviver. Se fosse rica, ainda assim deveria conhecer o trabalho para administrar e supervisionar os serviços de seus domésticos e dependentes. Né? Então, um pouco sobre o contexto, né, da cavalaria nesse período. Então, se tem essa formação, né, então estava destinado, né, a ser nobre, ou melhor, a ser cavaleiro, os nobres, né, então era muito caro, né, a manutenção de um cavaleiro. Então, primeiro ele precisava ter um cavalo, precisava ter uma armadura, né, e precisava ter como manter isso, né, e além disso precisava ser treinado, né, então era praticamente impossível, né, alguém que não fosse nobre se tornar cavaleiro, né. Então, verifica-se, né, que há uma educação que não é dentro dos mosteiros, né, e que não é uma educação necessariamente religiosa, né, é um treinamento, né, e uma formação dentro de valores corteses, né, mas que não se dá dentro dos mosteiros, né, então onde acontecia essa educação, né, então essa educação ela se dava nos castelos, né, ou em torno dos castelos, dos palácios, né, então, que também vai ser essa escola palaciana, né, que vai ser destinada aos nobres, né, então vai ser instituída pelo Carlos Magno, né, também, e então vai promover, né, esse tipo de formação, né, para esses nobres, né? Então, para a formação do cavaleiro e a formação também de funcionários públicos, né, ou pelo menos de funcionários do rei, né, de funcionários ali que serviam, né, ao palácio, né? Então, vai ser um tipo de formação, né, e de educação que vai se constituir, né, também aí durante o governo Carlos Magno. Isso por volta aí do século X, né, século VIII, século IX e X, né. E durante também o governo do Carlos Magno, né, ele vai ser Carlos Magno vai ser um rei, né, mais ilustrado, né, vamos dizer assim, né, uma pessoa com uma abertura, né, maior, né, com uma visão maior, né, que vai servir de base, né, inspirar outras transformações, né, na Europa durante a Idade Média. Então, além da escola palaciana, né, que é o que o Franco Cambi vai tratar quando ele fala da paideia cristã. Então, o que é a paideia? A paideia seria a ideia de uma formação integral do homem, né? Então, essa paideia, né, ou essa ideia de uma formação integral, ela se inicia na Grécia, né? Então, nós temos a paideia grega, e que tinha essa formação, né, ou buscava uma formação clássica, né? Então, dentro do trívio e do quadrívio, né? Então, aritmética, retórica, gramática, né, e astronomia, música. Então, essa seria uma formação clássica, né? Então, a paideia grega está fundada, né, nesse aprendizado, né, do trívio e do quadrívio, né, essa educação integral. Na Idade Média, então, essa paideia, né, ou essa educação integral, ela é ressignificada, né? Então, não tem os mesmos moldes, né? Não está baseada no trívio e no quadrívio, né? Está baseada no saltério, né? No aprendizado dos salmos, né? Na leitura da Bíblia, né? Então, essas vão ser as bases da paideia cristã,
né? E aí, né, no decorrer, né, da Idade Média, né, essa paideia ou esse ideal de educação integral cristã vai se transformando, né? Então, né, a gente vai aí, né, de um momento, né, mais fechado, em que apenas se aprende a ler, escrever e aprende o saltério, e vai se ter, então, momentos de, né, uma expansão, né, nesse tipo de educação, ou que uma educação que abarque aspectos clássicos, né? Então, depende de quem está liderando ou organizando, né, esse processo educativo aí no contexto, né, seja ali no palácio, seja... né, porque a educação, basicamente, onde ela vai acontecer? Né? Ela vai acontecer no mosteiro e em torno dos nobres, né? Então, dependendo dos pensadores ou dos... que estão à frente, né, desse tipo de educação, né, seja no palácio, seja no mosteiro, pode-se ter desenvolvimentos diferentes dessa educação, né? Então, inicialmente, né, essa paideia cristã vai estar muito fechada, né, no saltério, na Bíblia, né, e vai haver uma transformação, uma abertura, né, no sentido de abertura para receber, né, ou para assimilar, né, elementos da educação clássica, né, então em alguns intelectuais, né, em alguns líderes religiosos, né, e da educação palaciana, né, no período. Então, um desses líderes, né, filósofos, né, que vai resgatar, né, essa educação clássica e ensinar o trivium e o quadrivium, né, vai ser o Alcuino, né? Então, o Alcuino, que trabalhou, né, durante muito tempo na corte de Carlos Magno, né, então ele vai proporcionar, ou ele vai adotar esse tipo de educação que valoriza esses aspectos clássicos, né, do trivium e do quadrivium, né, do aprendizado da retórica, da gramática, da aritmética, da música, da astronomia, né, de outros elementos aí de cultura geral, que não necessariamente apenas o religioso, né. Então, conforme vão se alternando, né, esses líderes, né, vai se ter um tipo diferente de paideia, ou uma abertura maior ou menor para as formas clássicas, né, de educação, né. E aí, nessa paideia cristã, né, eles vão seguir, né, alguns textos, né, sagrados, né. Um dos textos sagrados, né, que não texto sagrado, né, mas obras importantes que vão servir de base, né, para a constituição dessa paideia cristã, né. Então, uma das obras que vai ser importante vai ser o Pseudo Dionísio, né. O nome Pseudo Dionísio, né, vai ser o nome que vai ser dado depois, né. Na época, então, era conhecido como Dionísio Areópago, né? Então, que seria o texto, né? Vai começar, né? Então, é um texto escrito, né? Por Dionísio, que diz, né? Ser um grego, né? E ele se diz, né, Dionísio ateniense, né, que viveu no Areópago, né, enfim. E ele vai dizer que ele vivia dentro, né, dos Areopagita, né,
vivia na Grécia e foi convertido por Paulo, né? E aí ele vai, né, dentro, né, desse relato, né, ele vai colocar, né, então, as ideias, né, do que seria uma hierarquia, né, divina, né, e a hierarquia entre Deus e os homens, né, então, onde estaria Deus e onde estariam os homens, né, uma hierarquia do mundo espiritual, né, vinculado ao mundo terreno, né. Então, essa mística, né, de Dionísio, ela vai servir, né, de base aí para essa paideia cristã durante muito tempo, né. Então, depois descobriu-se, né, que esse Dionísio, na verdade, ele não viveu, né, na mesma época de Paulo, né. Então, foi uma pessoa, né, que escreveu esse texto, né, que seria uma ficção. Mas esse texto ele vai ter uma influência, né, bastante grande, né, aí no pensamento, né, na paideia cristã, né, por um tempo importante. Vou só mudar aqui o ventilador que está afetando aqui minha garganta. Então, além do Pseudo Dionísio, vai haver outras obras também que vão servir de referência aí para a paideia cristã, né, como citado pelo Franco Cambi. Enfim, eu também não vou me lembrar agora, que eu não anotei. Teria que retomar o texto. Mas, enfim, vocês podem, né, então há outras obras que vão colocar essa questão da hierarquia, né, entre homens, né, e Deus. E que vai servir de base, né, para a organização da sociedade, né, durante esse período medieval, né. E como eu disse, né, então, essa educação, né, todo mundo recebia algum tipo de educação, né, no período medieval, né, enfim, ou em qualquer outro período, né, nem que se for na família, você recebe alguma formação, né. No caso, no período medieval, essa formação vai ter, né, um enfoque, né, muito grande, né, no aspecto religioso, né. Então, a sociedade, né, da Alta Idade Média, né, então do início da Idade Média, né, até o século X, né, então, século vai ter a marca, né, importante das relações feudais, né, de uma descentralização, né, do poder real, né, e a organização da sociedade, né, em torno do feudo, né. Então, como que funcionava, né, um feudo, né? Deixa eu ver se eu encontro uma imagem de um feudo para mostrar, né, para vocês. Acho que essa aqui está boa. Não dá para fazer o download da imagem, mas acho que dá para mostrar. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Vou tirar aqui, pronto.
Tá aparecendo, né, para vocês. Então, vamos lá. Então, no período, né, medieval, então, devido, né, às invasões, né, as cidades, né, enfim, vão tender a desaparecer, né, e as pessoas, então, para se proteger, se vinculam, né, a um feudo, a um senhor, né, que tem um castelo, uma fortificação, que pode, enfim, proteger, né, essas pessoas, né. Então, uma das relações, né, basilares aí do feudalismo, né, vai ser, então, a relação entre senhor e servo. Então, são 3 níveis, né, de relação dentro do feudo, né. Então, é o servo, né, o nível mais baixo, né, que tem como senhor, né, alguém que recebe a terra de um rei, né, ou de um outro nobre, né, que seria o suzerano. E, portanto, o senhor feudal, ele é vassalo do suzerano. Né? Então, são relações de vassalagem, né, e de servidão. Né? Então, um rei ou um alto nobre doa, né, ou cede, né, uma porção de terra, né, para que um nobre cuide dessas terras, né, seja o senhor dessas terras, né, e alguns, né, desses nobres, né, que recebiam nessas terras eram cavaleiros, né, então, por seus préstimos, né, nas guerras, eles recebiam, né, essas terras, né, e esses castelos, então, onde viviam, e tinham pessoas em volta que tinham essa relação de dependência em relação a esse senhor feudal. Né? Então, o servo, quem que era o servo? Então, é uma pessoa que se decide, né, tornar-se, né, serva, né, de alguém, né? Então, por uma questão de vantagem, né? Então, o que o servo ganhava? Ele ganhava um pedaço de terra, né? Em troca desse pedaço de terra, ele tinha que servir, né, e trabalhar para o senhor feudal, né? Então, em alguns dias da semana, né, ele trabalhava para o senhor feudal, né, então aqui é a casa dos servos, né, em torno do palácio, né, e as roças, né? Então, então roças que são dos senhores, né, e roças que são dos servos, né? Então, e há normalmente uma reserva também, né, de floresta, né, nos feudos, né? Então, a relação, o pagamento, né, por essa terra, né, era a corvéia, né, que era essa prestação de serviço que o servo, né, devia, né, ao seu senhor. Né? Então, ele trabalhava para o seu senhor, né, pagava impostos, né, para o seu senhor, em troca, né, da moradia, né, daquele lugar, né, e também de um pedaço de terra para produzir o seu alimento, né. Então, e aí dentro do feudo, né, vai se estabelecer, né, as relações, né. Então, o feudo praticamente vai ser uma micro cidade, né, que vai ter normas próprias, leis próprias, moeda própria, né. Então, isso vai gerar esse caráter de isolamento, né, no período medieval. Professor, qual era a moeda na época do feudo? Cada feudo tinha a sua, né, então não havia uma moeda única. Isso tornava difícil, inclusive, comércio, né? Então, também se cobrava, né, pedágio, se cobrava passagem, né,
para passar nas fronteiras de um feudo para outro, né? Então, uma série de dificuldades aí nessa relação aí com o feudo. Mas eu ia falar, na verdade, da educação dos pobres, né? Então, era uma educação, né, que também, né, se baseava na relação, né, com a igreja, né, e na relação com os senhores, né. Então, essa formação, né, uma formação cristã, né, que era necessária, né, então era a principal formação, né, que o, que os pobres vão receber, né? Então, essa formação, essa instrução, porque os pobres não sabiam, né, ler e escrever, né? Então, eles teriam que ter outras fontes aí de formação. Uma dessas fontes, então, eram as gravuras, né? Por exemplo, nas igrejas, né? Então, principalmente nas igrejas góticas, né? Isso aí já mais depois do século X, inclusive, né? Então, nos vitrais, né, das igrejas, a gente vai encontrar, né, situações, né, do cotidiano, né, e passagens da Bíblia que vão educar, né, orientar as pessoas, né, pobres, né, dentro da fé religiosa, né, e também dentro das relações senhoriais e servis no período, né. Então, era mais essa formação, né, então, em termos de religião, né, seria nesse sentido, né, nas igrejas, né, que eles têm, né, esse contato, né, com as passagens aí da Bíblia, né, essa formação religiosa, e uma outra formação, então, que também os pobres vão ter, né, vai ser dentro das suas atividades, né, então, há grupos, né, de artesãos, né, mestres de ofício, né, então, esses grupos, né, essas pessoas, elas vão receber essa educação, né, e essa formação dentro aí, né, desses grupos de ofício. Então, normalmente, né, o lugar social da pessoa dentro da sociedade medieval, ele vai ser dado pelo nascimento, né? Então, se a pessoa, né, é filha de um sapateiro, né, então ela pode se tornar um sapateiro, né? Enfim, se é filha de um alfaiate, né? Então, ela pode se tornar um alfaiate. Porque, normalmente, onde vai se dar essa formação dessas pessoas? Dentro da família, né? Não vai haver uma escola, né? Então, era nas oficinas, né, que se tinha, né, essa formação das pessoas, né? Então, Então, nesse caso, não tinha a questão da mobilidade social aí, não? não havia uma mobilidade, né? Então, basicamente, dependia do seu nascimento, né, o lugar social que você ocuparia nessa sociedade. No Oriente foi um pouco diferente, né? Então, essa educação, né? Mas mesmo no Ocidente, né, apesar dessa... Porque devido às invasões, né, você tem toda essa fragmentação, esse abandono de uma educação clássica, né? Também vai ser durante esse período, né, a gente vai ter vários filósofos, né, que alguns vão retomar, né, a cultura clássica, né? Então,
vamos ter filósofos neoplatônicos, né? Então, e filósofos que vão readequar ou traduzir, né, dentro dos parâmetros cristãos, né, a filosofia grega, né? Então, de Platão, de Aristóteles, né? Então, né, Santo Agostinho, né, vai ser como as seminaristas trouxeram, né, não me lembro se elas falaram, não sei se eu estou confundindo. Então, Santo Agostinho, né, que mais? Plotino, Santo Anselmo, né, enfim, todos viraram santos depois, né, mas, enfim, eram pensadores, né, filósofos da igreja, né, que vão pensar, né, a fé, né, e a religião também a partir dessas contribuições da filosofia, né? E, então, não está totalmente, né, morta, né, a ciência, ou não a ciência, né, não a ciência como a gente vê hoje, mas, enfim, né, existe uma intelectualidade, né, é isso que eu quero dizer, né, mesmo que incipiente, mesmo que pequena, mas existe. O foco principal, né, desses pensadores vai ser, então, a fé cristã, vai ser pensar uma prova material ou uma explicação racional para a existência de Deus, né? Então, Plotino vai se filiar nesse sentido, né, a provar a existência de Deus, assim como Santo Anselmo, né, pela razão, né, enfim. Esse vai ser um debate que vai, né, perdurar até, enfim, até Kant, né, que aí vai falar que não, Deus não pode ser provado, né, pela razão, porque ele estaria fora das categorias que a razão opera. Mas, então, durante toda a Idade Média, vai haver esse debate em torno da prova racional da existência de Deus, né, que vai beber, né, nesses filósofos gregos, né, e também, né, esses intelectuais, né, durante a Idade Média, né, vão levar, né, a constituição de universidades, né. Então, as universidades no Ocidente, elas surgem na Idade Média. Já no Oriente, né, então o Oriente, embora não tenha tanto contato com o Ocidente, né, então no Oriente não há a queda do Império, né, então o Império Romano no Oriente vai sobreviver até 1453, né, quando da invasão turca. Então, nesse período, né, vai haver, né, uma série de desenvolvimentos, né, dentro da ciência e da filosofia, né, e mesmo depois com uma conversão ao Islã, né, de uma boa parcela aí do Oriente, ainda, então vai haver essa sobrevivência, né, dessas universidades também, né, e o surgimento, né, de escolas corânicas, né, de escolas para formação dentro da fé islâmica, né, então os desenvolvimentos, né, na educação no Oriente vão ser muito mais vai ter uma sofisticação, né, muito maior do que o aparato aí educacional do Ocidente, né. Dúvidas, comentários, questões, destaques? Não sei se eu me recordo se o senhor falou sobre a metamorfose. Então, no caso, foi o que a Jaine colocou, né? Que era, por exemplo, a ressignificação. Por exemplo, do livro lá que ela mencionou, que eu não anotei aqui. Ela falou do Pseudo Dionísio, né?
Sim, no caso, essa metamorfose seria na ressignificação desse livro. Então, a metamorfose da paideia, né, vai ser o que vai estar tratando, né, das mudanças nessa paideia, né, ou nessa educação integral durante aí a Idade Média. Então, a Idade Média é um período de 1000 anos, né? Então, nesses 1000 anos, né, muita coisa acontece, né? E as formas, né, de se pensar a educação também vão se alterando, né? Então, as metamorfoses seriam essas, né? Nesse sentido de que, no início, o foco dessa educação, né, dessa paideia, né, seria uma formação apenas dentro da igreja, né? Então, os monges sabendo ler, né, escrever e tendo lido a Bíblia, né, sabendo o saltério, pelo menos, né, os salmos de cor, né? E essa formação, então, ela vai se alterando, né? Então, surgem, né, intelectuais da igreja que vão valorizar, né, e que vão pensar, né, a relação entre Deus, né, e os homens de uma forma, e a hierarquia entre Deus e os homens de uma forma, né, e intelectuais que vão pensar isso de formas diferentes, né? Então, uma das metamorfoses seria essa, né? Então, de pensar nas formas de hierarquização da fé, né, e da ordem, né, celestial, enfim, da ordem da fé, né? Então, onde está o homem, né, dentro dessa ordem, né? Qual que é o papel do homem, né, para chegar até Deus, né? Para se relacionar com Deus, qual que, enfim, é o caminho, o comportamento, né, que esses homens devem ter. Então, isso vai variar, né, durante a Idade Média, né? E outra metamorfose vai ser mesmo, né, o tipo de instrução, né? Então, como eu comecei a dizer, né? Então, essa instrução mais voltada ou mais vinculada à Bíblia, ou uma instrução que é mais abrangente, né? Que inclui o trívio e o quadrívio, que inclui aspectos da educação clássica, né? Então, com o Alcuino há essa abertura, né? Mas depois de Alcuino, né? Então há outras alterações. Então há idas e vindas, né? Nessa paideia cristã, né? Há essas metamorfoses, né? De acordo com os intelectuais mais influentes de cada época. Alguma outra questão? Comentário? O senhor pode só citar novamente os valores ideal para a cavalaria, porque só temos de anotar o bom nascimento, né, ser nobre. Então, o pobre ali não tinha vez. Qual era o outro? Sim, deixa eu... É a honra. A honra seria baseada em quê? A honra, a pessoa seguir, né, a sua ter palavra, né, então... Ter ética, no caso. Isso, né, ter uma boa imagem, né, e não aceitar que essa imagem seja maculada, né.
enfim, seria nesse sentido, né, da honradez, né, de cumprir com a palavra, né, de seguir preceitos éticos, né, e, enfim, ter uma orientação na sua vida, né, e dentro desses princípios, né. A lealdade, né, então também, Sim. no caso, ser leal, né, a um senhor, né, normalmente o título de cavaleiro, ele é concedido, né, por alguém, né, por um nobre, né, então ser leal, né, a quem concedeu esse título, né, seja o rei, né, ou seja outro soberano, né, então não trair, né, a confiança, ser cristão, né, então o amor a Deus, né, era algo muito importante também para, enfim, na cavalaria, né, para os cavaleiros. Aí eles vão promover, né, o amor cortês, né, também vai alterar, né, as formas de relacionamento entre homem e mulher, né, então, vai haver essa inclusão, né, ou, enfim, da cortesia, né, nas relações aí entre homens e mulheres. Então também eles provocam essa mudança cultural, né, eles influenciam isso, né. Uma coisa que a gente percebe desde muito antes é a questão machista. Você falou aí que a mulher era como um ser que só devia obedecer, né, às ordens e, por exemplo, nem foi citado a questão de ser dona de casa, né, mas era para somente obedecer às ordens do homem. Então, o que a gente percebe é um machismo forte, rude, bem presente. Sim, sim. Enfim, a mulher vai ganhar espaço, né, apenas no século XX, né, no Ocidente, né. Então, durante toda a história, a mulher ela esteve em um papel, né, de menor destaque, né, ou de submissão ao homem, É né. como se fosse a serva do homem. Exatamente, né, exatamente. No período medieval, há toda uma problemática, né, porque, como o Franco Cambi traz, né, então vai haver, né, uma série de progressos técnicos, né, nesse período também medieval, né. Então, como por exemplo, né, a rotação de campos, né, então que eles dividem, né, a terra, né, que antes eles produziam, né, isso está na imagem, né, que eu trouxe, deixa eu ver se eu fechei, não fechei, vou mostrar aqui para vocês. Então, aí nessa imagem, né, vocês podem ver, né, enfim, aqui está dividido em mais campos, né, não está bem certinho, mas serve de imagem para vocês. Então, suponhamos que aqui suponhamos não, né, são 3 campos, né, então a técnica, né, da rotação de campos, não, a terra, né, o seu pedaço de terra seria dividido em 3 partes, né, em uma parte do ano, né, uma terra ficaria em descanso, a outra terra seria cultivado cereal, outra terra seria cultivado, tá aparecendo para vocês, né? Deixa eu colocar. Assim. Leguminosas, né? Então, que as leguminosas, elas são fixadoras, né, de hidrogênio, né, que fertilizam o solo. Essa prática, ela até hoje existe. Por exemplo, aqui é Uhum. utilizada essa técnica, por exemplo, tem a repartição
Uhum. E aí uma parte, às vezes dois, né, repartido, e um fica para a criação de bovino durante até o meio do ano, e aí quando o pasto já estiver sussurrado, passa para o outro, e a outra fica em descanso. Por exemplo, no ano faz, planta alguma coisa para sustento, né, tanto das pequenas criações, e a outra fica em descanso. Porque se for Uhum. plantar todo ano, né, até a terra fica fraca demais. Isso, ao esgotamento da Terra. Então, e aí vai rotacionando, né? Então, a Terra que ficou em descanso, né? Depois recebe leguminosas, né? Não, a Terra que ficou em descanso, tudo bem, recebe leguminosas e depois ela vai receber cereais, né? Cereais seriam algo que esgotava a Terra, né? Então, com isso, a Terra ia se renovando, né? Todas as terras receberiam hidrogênio, né? Nitrogênio, quer dizer, em algum momento, né? Esse revezamento em três campos, né? Ele vai proporcionar também uma alteração na alimentação, né? Então, em vez de eles comerem apenas cereais, né? Então, eles também passam a comer leguminosas, né? E as leguminosas, né, elas são ricas em ferro, né? Então, isso também vai promover, né, uma maior sobrevida, né, para as mulheres, né? Mas, porque assim, né, as mulheres, devido à menstruação, elas perdem muito ferro, né? Então, por causa disso, né, então elas tendem, né, a ter mais anemia, né? E nesse período medieval, antes dessa técnica de três campos, né, as mulheres, então, morriam muito de anemia, né? Tinha uma expectativa de vida muito baixa, né? E a quantidade de mulheres, então, era pequena, né? Então, de modo geral, as pessoas viviam um pouco, porque se alimentavam mal, né? Então, vai haver, né, com essa mudança, né, uma alteração, né, nessa própria, na demografia, né, na população, né, existente. Vai ter um aumento também da população, um aumento da produção e também um aumento da população. Uma diversificação, né, na alimentação. Então, na verdade, a mulher, ela vai ocupar esse papel, né, de pouco destaque, né, dentro da sociedade medieval. Então, tanto por esse aspecto machista mesmo, né, que é típico, né, que é um período de guerra, né, onde há muitas guerras, né, guerras santas, inclusive, né, vai haver cruzadas, né, e esses cavaleiros, eles vão, né, para as cruzadas. Então, assim, quem vai ter mais prestígio vai ser quem pode lutar, né? Quem pode participar dessas guerras, né? Então, a mulher, ela não participa disso, ela está reclusa ali, restrita, né, ao trabalho doméstico, à vida doméstica, e ela era mais fraca também, até pela alimentação, né, que existia, né? Então, todos esses fatores, eles favorecem, né, esse lugar social, né, pouco representativo, pouco significativo que as mulheres tinham, né, nesse período. Algum outro comentário? Essa era para somente as mulheres dos pobres ou as mulheres da corte também? Elas
tinha essa mesma retratação. De modo geral, a mulher ela vai ter sempre esse papel de inferioridade, né? Claro que entre nobres, né, e servos, né, a situação muda, né? Então, digamos que a mulher nobre ela viva melhor do que a mulher que é serva, né? Mas elas estão em condições de inferioridade em relação aos homens, ambas. Tanto as pobres quanto as ricas, né? Ou tanto as servas quanto as nobres. Dúvidas, questões, destaques, comentários? Professor, nessa questão da mulher, realmente havia muito preconceito, mas eu estava lendo que nesse período da Idade Média, as mulheres elas tinham um pouco mais de participação na ciência e na pesquisa do que, por exemplo, no iluminismo. E realmente, se a gente for pesquisar, a gente encontra algumas poucas figuras na época que participavam, né, que tinha essa participação maior na ciência, apesar de não ter tanto reconhecimento, porque, enfim, eram mulheres e não tinham tanto valor. A gente, né, alguns dos documentos, né, que a gente vai ter sobre esse período, né, na Idade Média, vão ser as canções, né, e principalmente relacionadas aos cavaleiros, né, as canções de gesta. Então, e aí dentro, né, dessas, temos, que acho que na verdade não é uma canção de gesta, né, eu não tenho certeza. Mas, enfim, temos os filósofos, né? O Abelardo e Heloíse, né? Heloíse, os dois eram, né, intelectuais, né? Vamos colocar assim, né? Mas, enfim, é um amor que não se realiza, né? Pelo menos... Tem filme, né? Sobre o Abelardo e Heloíse, né? Não sei se vocês já assistiram. Acho que chama Em Nome de Deus, o filme. Que vai retratar, né, um pouco sobre a história de Abelardo e Heloíse. Mas, de modo geral, a mulher não ocupa, né, um papel tanto de destaque. Assim. É que, no caso, por exemplo, no período medieval, né, as mulheres que iam para a igreja ou que se tornariam freiras, elas receberiam algum tipo de educação. Então, é possível, né, que haja, né, textos, por exemplo, de mulheres, né, que viviam nessa condição, né, que eram parte da igreja, né. No período iluminista, enfim, a igreja não vai ter tanta participação, né, então as mulheres, né, que trabalham ou que pensam em ciência nesse período praticamente não existe, né, diferente do período medieval, que vai haver as mulheres que são freiras, né, e que podem, né, escrever ou, enfim, ler, né, mesmo a Heloísa, ela vai viver num convento, né, então, essa possibilidade de conhecimento, né, das mulheres vai estar relacionada à igreja. Que mais, gente? As minhas já foram esclarecidas já. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o Renascimento, né? O Renascimento é essa retomada, né, dos valores clássicos, né, de um humanismo clássico, né, de uma reflexão não tão calcada na fé, ou não tão calcada na fé, todas, né, as ciências, as reflexões vão ser até muito, né, até o iluminismo, né, vamos ter
né, muitas reflexões, né, vinculadas principalmente à fé. E mesmo no Renascimento também vai se ter essa preocupação com a fé cristã, mas vai se retomar, né, valores clássicos, né, então do período antigo, né, filósofos clássicos, pensadores clássicos, né, da antiguidade. Então, que vai ser tematizado, né, então ver como isso se passa nessa antiguidade, né? Então, nós temos o texto da Maria Lúcia Hilsdorf, quem pensa a educação no século XV e XVI. Então, que ela vai discutir um pouco sobre os pensadores renascentistas, né, no século XV e XVI, tanto final da Idade Média. Bom Certo, dia. gente? Bom dia, professor. Bom dia. É porque na próxima semana é a apresentação do nosso grupo. E lá o grupo é de 4 pessoas, que é eu, a Bruna, a Dinauema e a Mariana. Só que a Mariana, ela não participou de nada, né? Quando nós mandamos o fichamento. Eu acho que ela estava nessa matéria só mesmo para cumprir alguma que ficou pendente. Aí ela até saiu do grupo. Então, a apresentação, nós vamos tentar encaixar a parte que era para ser dela, para nós apresentar somente nós 3. Que eu acho que ela Tudo até saiu bem. do grupo também. Ela é reingresso, né? Ela já tem um tempo que ela está no curso. É que como mudou a grade curricular do curso, né? A matriz curricular, então tem essa disciplina, né? É uma disciplina que não existia, né? Na grade, na matriz curricular que ela cursou, né? Então ela teria que cursar novamente, mas aí eu não sei o que aconteceu. Não sei se ela vai precisar cursar realmente, né? Pois Ela é. não falou nada, então eu não sei. Aí ela só também não se manifestou para explicar para nós o que estava acontecendo. Aí até parece que ela saiu do grupo que nós fizemos no WhatsApp para discutir sobre o trabalho. Mas aí nós vamos tentar apresentar seu nome mesmo. Ok, ok. Então, se não tiver mais comentários, a gente pode ir encerrando, né? Ah, sim. Vocês devem fazer o portfólio dessa aula, né? Então, escrever, né, um relatóriozinho aí do que a gente discutir, tá? Ainda bem que eu Pode. anotei metade da aula aqui no caderno. Ótimo, mas essa é a ideia mesmo. Pode falar, Isael. Bom dia, professor. Bom dia. Que eu recebi aqui no seu e-mail a mensagem a respeito de fazer esse portfólio da aula 18. Só que no dia da aula, na sexta-feira passada, não deu de eu assistir aulas. Aí eu perdi todo o conteúdo. Você conseguiria assistir a aula gravada? Conseguiria sim, eu posso pegar amanhã ou depois. Tá. Geralmente tem lá no Google Drive, Israel. Eu não sei se eu coloquei no Classroom, eu vou colocar no Classroom, e aí você pode acessar lá no Classroom, tá? Tá ok. Professor, o Pode falar. senhor, o senhor botou no grupo também do WhatsApp a aula gravada. Sim, sim, sim. Lá é Mas mais eu fácil. vou ver se eu não coloquei no Classroom, eu vou colocar lá. Lá no WhatsApp, Israel, é fácil de acessar essa. O Israel, ele não está no grupo, aí ele acessa pelo computador. Tá bom. Tá, obrigado. Aí, se o senhor colocar Sim. hoje, provavelmente eu posso pegar ela à noite, dependendo do movimento aqui. Aí amanhã eu posso enviar, certo? Ótimo, ótimo. Pode ser sim. Tá ok, professor.
Aquela resenha lá, o senhor recebeu aí? Eu recebi. Ainda não corrigi, mas eu recebi. Enfim, ainda não corrigi os trabalhos de vocês ainda, mas... Ah, Enfim, tem sido bem intenso, né, de reuniões e atividades nessas semanas e ainda não... Enfim, assim que tiver um tempo eu vou corrigir. tá ok. Espero que tenha saído assim, igualmente você estava querendo. Porque também essa semana passada, depois desse mês, foi muito corrido aqui também. Sim. Eu coloquei a capa. Mas, assim, não sei se tá certo. Mas é a questão da adaptação. Pra ver se eu vou. Sim. Mas se tiver errado, e aí o senhor fala. Tá. Eu só fiz o cabeçalho normal mesmo, que o senhor disse que estava na mudança, eu só fiz mesmo o básico, a disciplina. Sim. Não é obrigatório a capa, pode ser só o cabeçalho mesmo. Tá bom. Tá? Sim, então eu vou interromper a gravação. Fica uma sugestão também para vocês assistirem o filme O Nome da Rosa.